E novamente a política do país está agitada negativamente, com reflexos na economia, na questão social, enfim, no dia a dia do brasileiro e no dia a dia da nação, o que afeta duramente, evidentemente, o momento do Brasil. Dessa vez, pela primeira vez na história política brasileira, um presidente da República no cargo é denunciado. Motivo: corrupção. Só que Temer diz que continua presidente, cobra provas contra o Procurador-Geral da República e diz sofrer infâmia. Na tarde desta terça-feira, Temer fez uma declaração em Brasília. Você confere. Eu devo essas explicações, por isso estou insistindo nelas. Talvez esteja sendo um pouco longo. E tentaram imputar a mim, como sabem, um ato criminoso. E não conseguirão, porque ele não existe jurídica e politicamente. Mas exatamente quem deveria estar na cadeia está solto para voar a Nova York ou Pequim, ainda voltar para cá e criar uma nova história, já que a coluna inicial, referente à gravação, começou a ser questionada. Então disseram, vamos trazê-lo de novo por uma nova história que ele venha contar. E ele foi trazido, até de chapeuzinho, interessante, ele veio de boné, né, para se disfarçar. Nós não precisamos andar de boné, não temos o que disfarçar. E eles conseguiram isso, né, o delator, porque foram preparados, treinados, prova armada, conversas induzidas. Eu sei, para enfrentar o tema, que criticam-me por ter recebido tarde da noite em minha casa o empresário Joesley. Percebi sim, naquela oportunidade, o maior produtor de proteína animal do país, se não do mundo. Do mundo. Interessante que eu descobri o verdadeiro Joesley, o bandido, confesso, junto com todos os brasileiros, quando ele revelou os crimes que cometeu ao Ministério Público, sem nenhuma punição. Quero lembrar que o fruto dessa conversa é uma prova ilícita, inválida para a justiça. Basta até dizer aos senhores e senhoras, quem deitar os olhos sobre a Constituição, eu recomendo a leitura do artigo 5º, inciso 56, onde está dito expressamente como direito fundamental que não se podem admitir provas ilícitas. Ora bem, essa gravação foi questionada por um jornal, 2 jornais, 3 jornais, pelo perito que eu coloquei, e agora mesmo, na pesquisa feita seriamente pela Polícia Federal, pelo seu Instituto de Criminalística, está dito que há cerca de 120 interrupções, não é? O que torna a prova inteiramente ilícita. E não fosse isso, a verdade é que quem lê a degravação, quando querem me imputar a ideia de que eu mandei pagar isso, mandei pagar aquilo, ao contrário. O que está dito na sequência de uma frase que o cidadão diz que é amigo de um ex-deputado, mantém boa amizade, eu digo mantenha isso, pois a conexão que se pretendeu fazer, daí a ilação, essa nova teoria do direito penal, que os alunos da Faculdade de Direito vão ficar de cabelos em pé quando souberem dessa nova teoria, não é? Disseram que não. Quando eu disse isso, eu estava mandando pagar. E, aliás, o próprio ex-deputado, no dia seguinte, publicou uma carta desmentindo e depois, em depoimento, desmentiu. Pois são esses fatos que me assustam, porque as regras mais básicas da Constituição não podem ser esquecidas, jogadas no lixo, tripudiadas pela embriaguez da denúncia que busca a revanche, a destruição e a vingança. E ainda, vejam bem, vou dizer aos senhores, ainda se fatiam as denúncias para provocar fatos semanais contra o governo. Querem parar o país, parar o Congresso, num ato político com denúncias frágeis e precárias. Atingem a presidência da República. Não é uma coisa qualquer. Quando se vai atacar a presidência da República, uma instituição, é preciso tomar todas as cautelas, é preciso ter provas robustas. Provas comprovadas. Aliás, a denúncia não pode vir por ilação. Deverá vir porque houve uma coleta de provas que não podem induzir a ideia de que possa ter um crime, mas tem que ter prova concreta de que houve o crime. Portanto, o que há é um atentado contra, na verdade, contra o nosso país. Sabem os senhores, eu sou
o responsável por todos os atos administrativos do meu governo. Não foi sem razão. Embora estando há um ano apenas, nós trabalhamos pela queda da inflação, pela redução dos juros, pela geração de empregos, pelas reformas estruturantes, pela liberação do Fundo de Garantia para milhões de brasileiros e pelo fim da recessão. Falo hoje em defesa da instituição Presidência da República e mais, talvez, na defesa da minha honra pessoal. Eu tenho orgulho de ser presidente, convenhamos. É uma coisa extraordinária. Para mim, é algo tocante. É algo que não sei como Deus me colocou aqui, não é? Dando-me uma tarefa difícil, mas certamente para que eu pudesse cumpri-la. Portanto, tenho honra de ser presidente, especialmente, não porque sou presidente apenas, Jorge, mas é pelos avanços que o meu governo praticou. E não permitirei que me acusem de crimes que jamais cometi. Minha disposição é continuar a trabalhar pelo Brasil, para gerar crescimento e emprego, para continuar as reformas fundamentais, como a trabalhista, a previdenciária, como já fizemos com o teto de gastos, como já fizemos com o ensino médio, como já fizemos com as estatais, como já fizemos com o petróleo. Portanto, eu não fugirei das batalhas, nem da guerra que temos pela frente. A minha disposição não diminuirá com ataques irresponsáveis. A instituição Presidência da República, não quero ataques a ela, e muito menos ao homem Michel Temer. Não me falta coragem para seguir na reconstrução do país e, convenhamos, na defesa da minha dignidade pessoal. Muito obrigado a vocês. Aí, Temer denuncia que está sendo vítima de infâmia, calúnia pelo Procurador-Geral da República, Janot, e que ele estaria recebendo dinheiro para essa finalidade. A analista política Joyce Hanselmann, ela diz que, na verdade, Temer deu brecha para ser gradativamente minado no cargo de presidente, exatamente pela Procuradoria-Geral da República. Ele traçou uma estratégia que é uma estratégia para inviabilizar a governabilidade, para inviabilizar as próprias reformas, para inviabilizar a permanência do Temer no governo, independente da Câmara dos Deputados rejeitar essa primeira denúncia. Como? Ele fatiou as denúncias. Então, ele vai mandar uma atrás da outra. Ele manda agora a primeira, né? Aí, se a Câmara rejeitar, ele já manda a segunda, depois já manda a terceira. Então, ele vai fazer uma metralhadora de denúncias em cima do Michel Temer. E a gente sabe que no Congresso Nacional, né, a grande maioria tem um preço. Então, você imagina, né, não vai ser barato já negociar o apoio, né? E quando eu digo barato, não estou nem falando de dinheiro, mas com cargos, poder, vantagens, já não vai ser barato negociar a articulação do Congresso para barrar essa primeira denúncia. O governo vai conseguir barrar? Muito provável, porque ele precisa só de 1/3 do Congresso para segurar essa primeira denúncia. Mas depois já vem outra, já vem outra, já vem outra. Então o Janot, que declarou guerra ao governo, e o governo guerra ao Janot, ao governo não, Michel Temer, né? Então tá Michel Temer e Janot, os dois numa queda de braço. O Janot decidiu aí, né, lascar com a agenda do governo, que imaginava que a denúncia chegasse num pacote só e que eles conseguissem, né, de um jeito até razoavelmente fácil, barrar essa denúncia lá na Câmara dos Deputados. Não será bem assim, né? A coisa vai ser complicada. A oposição tá sambando em cima, né, das tamancas, tá rodando a baiana, fazendo maior barulho. A turma do governo, a turma da situação, tá tentando articular, obviamente, ali mais da metade do Congresso. Ele precisa de 1/3, repito, né? Mas eles vão tentar articular mais da metade do Congresso para barrar, para dar um fôlego pro presidente, para tentar ver se as reformas caminham, se arrastam, porque é isso que o Brasil precisa, das benditas reformas que não sai nada, né? Não sai da linha das ideias, né? Então, a gente não sabe aí, ontem mesmo o presidente teve uma reunião com alguns ministros e também com o advogado dele
para traçar essas estratégias, né? Mas o Rodrigo Janot está muito decidido, né, a acabar, a botar o Temer para fora, né? E por isso ele inclusive fez esse fatiamento das denúncias, que é uma estratégia inteligente do ponto de vista de quem quer derrubar, né, o presidente, e uma estratégia que deixa o presidente sangrando por muito tempo, porque o problema é esse, é sangrar por muito tempo, né? Ninguém vai aguentar, é muito difícil aguentar um sangramento durante um espaço tão grande de tempo, né? O presidente Michel Temer tá fingindo que não tá acontecendo nada. Hoje mesmo ele deu uma declaração, diz que ninguém vai destruí-lo, que ninguém vai destruir o governo. Bom, o que acontece, gente? Assim que a denúncia chegar na Câmara dos Deputados, ela será rejeitada. Existe a possibilidade de não ser rejeitada? Existe possibilidade de não ser rejeitada se aparecer um fato mais cabeludo ainda, aparecer alguma coisa que deixe os congressistas com medo, né? Que seja algo assim impossível de se defender, mesmo, né, com os argumentos que eles sempre arrumam, argumentos assim da cartola. Mas hoje, o desenho de hoje, política sempre muda no dia a dia, mas o desenho de hoje é que a primeira denúncia será... Pois é, vamos aguardar os fatos. É uma novela, cada dia um capítulo, mas, lamentavelmente, o país sente o baque, vai ficando travado politicamente, economicamente e, é claro, no seu dia a dia, com péssima repercussão para o Brasil no exterior. Vamos agora aguardar os fatos. Destaques do momento. Caçambeiros ainda aguardam do prefeito Daniel Alonso uma solução para a área visando o descarte dos restos de materiais de construção. Recentemente, os caçambeiros fizeram um protesto diante da Prefeitura de Marília, colocando os caminhões na Rua Bahia, cobrando uma solução. Prefeitura publica a lei que libera rodeios, mas ainda depende da regulamentação. Câmara Municipal aprova a criação de mais cargos comissionados. É bom lembrar que na campanha eleitoral, o prefeito Daniel Alonso se dizia, na condição de candidato à prefeitura, se dizia contra os cargos comissionados. Agora enviou novo projeto criando mais cargos comissionados. Lembrando que recentemente ele criou também, com a aprovação pela Câmara Municipal, o cargo de diretor do Observatório de Segurança. E Marília nem tem guarda municipal. Lembrando que vereadores que votaram contra a criação de mais cargos foram Luiz Eduardo Nardi e Danilo da Saúde. Líderes comunitários prometem colher assinaturas no abaixo-assinado contra a condição da saúde em Marília. Reclamam da dificuldade de consultas, ou seja, do atendimento médico e do fornecimento de medicamentos, desde o básico até o mais sofisticado. A coleta de assinaturas começa na quinta-feira, na famosa ilha, ao lado da Galeria Atenas. E atenção, temos novidades na educação. A partir de agora, quem não teve a oportunidade de concluir os estudos na idade adequada pode conseguir o diploma fazendo o ENSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Jovens e Adultos. Além de conferir o certificado do ensino médio, o ENSEJA também vai ser aplicado para quem deseja ter o diploma do ensino fundamental. O exame era aplicado até 2009, quando foi substituído pelo Enem. Com a mudança, o Enem não vai mais oferecer a certificação do ensino médio. O ENSEJA é o exame mais adequado para avaliar o desempenho desses adultos ou jovens que perderam a escolaridade na idade certa. Para fazer o ENSEJA em busca do certificado do ensino fundamental, é preciso ter pelo menos 15 anos de idade. Já para tentar o diploma de ensino médio, a idade mínima é 18 anos. A prova do ENSEJA é gratuita e vai ser aplicada no Brasil e no exterior, tanto para o público regular
quanto para pessoas que estão privadas de liberdade, totalizando 4 aplicações com cronogramas e editais diferentes. As inscrições para quem mora no Brasil vão ser feitas de 7 a 18 de agosto e a prova será aplicada no dia 8 de outubro. A expectativa do INEP é de que mais de 1 milhão de pessoas façam o Enseja no Brasil. Já quem está no exterior deve fazer a prova em setembro em 10 países. O potencial enorme do Enseja para essa comunidade no exterior. Vimos que era uma peça estratégica para se montar uma política de fomento à educação continuada. Pessoas, jovens e adultos que migraram antes de concluir os estudos. Em determinado momento das suas vidas, muitas vezes ainda menores de idade, foram para o exterior, interromperam os estudos e foram trabalhar. O INEP também anunciou mudanças na avaliação da educação básica. A partir de agora, escolas privadas do ensino médio também vão poder participar do sistema de avaliação da educação básica, o SAEB. As escolas públicas são obrigadas a passar pela avaliação. Já a adesão das escolas particulares é facultativa. Outra novidade é a ampliação do público-alvo do exame, formado agora por escolas rurais e urbanas com mais de 10 alunos matriculados. Daí, vamos aguardar. Daqui a pouco, a prisão pela Polícia Federal de Eli Bíscaro. E a gente continua repercutindo a lei de preço diferenciado.